Olá pessoal, tudo bem? Começamos então com indústria, aula 2, artesanato até o século XVII. O artesanato, o trabalhador realizava todas as etapas da elaboração e comercialização dos produtos, portanto ele fazia tudo, né? A produção era limitada, sem utilização de máquinas, além de instrumentos simples. Vejam que o século XVII, na verdade, vai naquele período de 1600. Passa a nova etapa, que é a manufatura, 1620 e 1750. De 1620 a 1750. Entre esse período aí. Começa uma etapa que tem o início da divisão de trabalho, de modo que o trabalhador ele vai passar a realizar uma das diferentes etapas de elaboração de um produto. A introdução de algumas máquinas simples, o que ampliou a produção, embora ela ainda fosse manual em sua maior parte. Era um processo mais simplificado, mas também simples, né? Porém mais desenvolvido do que no artesanato. Já começa a ter a utilização de máquinas simples. Aí, a partir de 1750, nós vamos ter a maquinofatura, que vai até os dias de hoje, com grandes evoluções e mudanças, é óbvio, né? A divisão do trabalho altamente especializada, na qual cada trabalhador, com a ajuda de técnicas, ferramenta cada vez mais desenvolvida, passa a realizar diferentes etapas da produção. Utilização intensa de máquina, de fonte de energia, o que possibilitou grande ampliação da produção. A produção ganhou, então, uma expansão imensa nessa época, aí, até os dias de hoje. De acordo com o modelo de industrialização, isso é importante ressaltar, que até bem pouco tempo havia um modelo que está extinto hoje, mas que durante muito tempo dividiu o mundo praticamente pela metade, né? Nós tínhamos industrialização clássica, ainda temos, né? O original, que ocorreu nos países que lideraram e se mantiveram desde o início do século XVIII na vanguarda da Revolução Industrial, que iniciou com as primeiras fábricas inglesas e se espalhou nos séculos seguintes para outros países da Europa e também para os Estados Unidos e Japão. São países estes, a Inglaterra, logo a França, a Bélgica, a Alemanha, logo em seguida os países europeus, como Holanda, né? Países depois, logo em seguida, vieram mais alguns, como Áustria, também países como a Itália, países que começaram a ganhar uma relevância do continente europeu em termos de industrialização. A Rússia também fez parte desse processo e se desenvolveram. Esses países capitalistas ocidentais europeus são hoje países muito ricos e desenvolvidos. Temos também a expansão em seguida, um século depois, praticamente, para os Estados Unidos e o Japão. Esses são os países de industrialização clássica ou original. Eles ainda, como costumo dizer, eles centralizam, né, concentram a riqueza mundial, porque estão sempre na vanguarda, ou seja, são pioneiros, desenvolvem tecnologia, produzem a inteligência, a riqueza, suas universidades, seus pesquisadores, cientistas, são eles que vão produzindo esse conhecimento, e isso tem um valor maior do que é vendido por países mais pobres, países subdesenvolvidos dos continentes asiático, africano e da América do Sul ou América Latina. A industrialização planificada é a que eu falei que está extinta, né? De certa forma, com exceção da Coreia do Norte e de Cuba, onde as fábricas são controladas pelo Estado. Foi implantada nas primeiras décadas do século XX
nos países socialistas que adotavam economias planificadas, isto é, controladas pelo Estado. Isso vai começar lá em 1917 com a Revolução Russa e predominou até 1991, pode ser até 1989, com a queda do Muro de Berlim, que simboliza o fim do modelo socialista de economia e também de tipo de sociedade. Industrialização tardia ou periférica. Essa ainda é existente. Ocorreu nos países subdesenvolvidos, como Brasil, Argentina, México, África do Sul, Índia e Coreia do Sul, que se industrializaram somente por volta de meados do século XX, ou seja, pós-1950, a maioria deles. Portanto, tardiamente em relação aos países de industrialização clássica. A maior parte deles fez um processo chamado de substituição de importações, porque era basicamente substituir produtos alimentícios que vinham processados dos países desenvolvidos e que eram mais fáceis, né, fábricas mais fáceis de ser instaladas por aqui, do que fazer indústrias de base que são muito mais caras, que requerem muito mais investimento, muito mais conhecimento técnico e emprego de tecnologia. Voltando aqui nas indústrias planificadas, os países comunistas da época, socialistas, se usa como sinônimo, mas não é bem a mesma coisa, investiram muito nas indústrias de base, para potencializar a industrialização. O Estado deu prioridade à industrialização na indústria chamada de base ou pesada, mineração, petroquímica, motores, tratores, máquinas, esse tipo de indústria, bem mais do que na indústria de consumo, né? Já nos subdesenvolvidos de industrialização tardia se deu prioridade às indústrias de bens de consumo. E muitas dessas indústrias que surgiram nos países subdesenvolvidos eram de capital do exterior, eram indústrias multinacionais. Então, algumas eram de capital nacional, concorriam aqui no Brasil, no caso, ou dentro desse mercado nacional. Mão de obra barata era um dos fatores de atratividade, abundância de matéria-prima, e em alguns casos, por exemplo, da Coreia do Sul, uma mão de obra disciplinada e com algum grau de qualificação. Um abraço, até mais.